cada trabalho tem um desafio. Por exemplo, eu vou falar dos meus 2 últimos trabalhos. Um deles foi Dois Irmãos, que foi onde ele me viu, que eu entrei para substituir uma amiga que estava com estafa. Eu entrei com 2 semanas e meia, um texto enorme, enorme. Por isso que eu mais odeio na nossa profissão é decorar texto. Era um texto, uma peça baseada num livro, ou seja, toda a gênese da personagem já estava feita, o que era um elemento facilitador. Então eu li o livro do Raton, que é o Dois Irmãos, e lia o texto, que é a adaptação da peça. Eu odiei a personagem, eu não queria ser vizinha dela. Tudo que eu não gosto do ser humano, ela tem. É uma personagem maronita, não sei se vocês têm ideia sobre isso, uma libanesa maronita, explosiva, ou seja, você pega o italiano e multiplica por 1 milhão. Entendeu? É uma cruza de música sertaneja, daquelas de dor de corno, não sei o quê, e sempre intenso. Eu terminava a sessão, parecia que eu tinha corrido a maratona de Nova York. Eu não conseguia dormir, eu estava assim, elétrica. E ela não ficava em mim. Ela não me interferia na minha personalidade. Foi uma das personagens que menos deixou sequela, assim, eu também, talvez porque eu não fosse com os cornos dela, mas... Agora, e eu a fazia com muita humanidade. Mas eu não fazia nada. O que eu falava com o Laje, eu falava assim, eu só não posso atrapalhar a Zana. Porque até tinha medo, né? Vai que... E outra coisa, isso uma amiga minha espiritualista falou, que um dia eu cheguei para ela e falei assim, a sensação que eu tenho é que ela é um egum, sabe assim, uma coisinha. Ela era baseada numa personagem real. Isso foi muito louco. Foi muito louco, porque eu me sentia meio possuída mesmo, entendeu? E a outra foi o Ano do Pensamento Mágico, que é uma peça que foi estreada pela Vanessa Redgrave em Nova York, baseada também num fato verídico de uma autora americana chamada Joan Didion, que ela em 1 ano e meio ela perde a filha e o marido tem um infarto na frente dela. E ela narra esse processo que ela viveu, porque ela achava que o marido ia voltar da morte, por isso que se chama o Ano do Pensamento Mágico. E é um texto dificílimo, porque ela escreve com a precisão, ela é jornalista também, é roteirista, de um cientista, tem termos médicos e medicinais, assim, complexos, palavras de 12 sílabas que você tem que decorar. Então ela é exata na descrição dos fenômenos científicos, lá, médicos, e ao mesmo tempo ela escreve com o automatismo dos surrealistas, ou seja, não tem fulcro narrativo, você não faz uma analogia, essa ideia passa para essa por causa disso, não. É como eu falava para o Caio, o diretor, eu falava, parece 5 mulheres conversando, entendeu? Na cabeça de um só. Passa de um assunto para o outro, tipo assim, ela está falando que ela entrou na UTI e viu a Quintana com os pontos na cabeça, as descrições são muito violentas, e de repente ela nota que o jaleco do cara está meio esquisito, ela começa a falar de um vestido que ela comprou, 5 mulheres conversando. Então, para decorar, para aprender, e era sozinha, e era monólogo. Foi uma coisa muito complicada. E outra, as coisas que eu dizia me emocionavam muito como pessoa. Então eu separar as emoções que eram da Joan Didion, do meu sentimento, e Mara Reis vendo o que ela passou, era muito difícil. Teve um dia que eu estava falando, que eu comecei a descrever a relação que ela tinha com a filha, que ela entra na UTI, o cabelo da filha ela não conseguia pentear, que começou a me dar um choro convulso, que eu falei, eu não vou terminar a sessão. E eu tinha que segurar a onda, porque ela descreve, eu tinha que entrar em prantos num determinado momento. Então eram 2 pessoas, por isso que tem que voltar, isso que eu falo. Eu e Mara, emocionadíssima com o fenômeno que estava sendo narrado, e a Joan Didion vivendo a emoção dela, que a minha emoção pessoal não interessava para o público.
Então, em mim, tinha um ser que estava em prantos e o outro, objetivamente, narrando um fenômeno que só ia chorar no final. Então, cada texto é um desafio. Então, assim, cada personagem, voltando à tua pergunta, cada texto, cada novela, cada comercial, cada curta-metragem, cada longa, traz um desafio diferente. Então, dentro desse repertório de pessoas que estudam o fenômeno da criação do ator, eu busco, para aquela situação, quais os que me serão mais úteis e mais eficazes.